Américo Martins é quem conversa com a gente sobre um fórum que ocorre em Lisboa, na capital de Portugal. Aí tem ministros, tem políticos brasileiros. O evento é organizado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e o Américo é quem acompanha tudo isso. Américo, são painéis, são debates, alguém já falou com a imprensa, conseguimos ouvir o quê? Nos conte tudo. Elisa, são muitos painéis que vão ser espalhados durante 3 dias. Começou hoje pela manhã com uma discussão que envolveu, um debate, na verdade, que envolveu o ministro Gilmar Mendes, um dos grandes organizadores aqui do evento, também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e depois aconteceram e continuam acontecendo vários painéis, várias discussões aqui em Lisboa. Inclusive, neste momento, Elisa, exatamente aqui atrás da onde eu estou, na reitoria da Universidade de Lisboa, estão participando, neste momento, de um debate sobre democracia, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que acabou de falar, e daqui a pouco vai falar o advogado-geral da União, Jorge Messias. É um dos nomes aí mais esperados aqui nesse debate hoje, justamente porque a AGU entrou ontem com aquela ação no Supremo Tribunal Federal, contestando a decisão do Congresso de derrubar decretos do presidente Lula com relação ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras de alguns investimentos. O advogado-geral da União está aí nessa sala aqui atrás, ainda não falou, mas o ministro Lewandowski fez uma defesa da democracia. Ele defendeu, inclusive, que o artigo 142 da Constituição, o famoso e polêmico artigo que, segundo alguns, daria ali poderes para as Forças Armadas eventualmente atuarem como uma espécie de poder moderador entre os outros poderes, deveria ser muito melhor articulado. Isso nas palavras do ministro da Justiça, porque da forma como ele está na Constituição, o artigo 142, ele é muito amplo. O ministro Lewandowski também foi ministro do STF e falou com relação, inclusive, à sua experiência na Suprema Corte. Esse encontro por aqui, eles é um encontro bastante importante com muitas autoridades da República. Nós temos pelo menos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal participando das discussões. O presidente do STF, Luiz Barroso, vai falar daqui a pouco aqui também na reitoria, num outro painel sobre um outro assunto, mas nós temos no total 6 ministros do STF, a maioria do STF. Temos também ministros do governo federal, como o próprio Lewandowski, que está participando do debate, e representantes do Congresso. Um dos nomes muito aguardados aqui foi o Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, que saiu sem falar com a imprensa. Ele evitou ali perguntas sobre esse embate com o governo federal com relação ao IOF e essa ação do governo no Supremo Tribunal Federal. Ele, quando fez a sua palestra, falou, no entanto, que é responsabilidade, sim, da Câmara e também do Congresso de defender a estabilidade fiscal no Brasil. E eu apurei, Elisa, que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão tentando articular aqui mesmo, em Lisboa, uma espécie de articulação pelo diálogo, para que os dois lados, governo, também o Congresso, consigam dialogar mais, que eles tenham uma espécie de pausa para reflexão. É o Supremo tentando evitar aí que esse embate entre o governo e o legislativo acabe virando uma crise institucional que não interessa, obviamente, a ninguém, menos ainda aos ministros do Supremo. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, falou sobre isso e sobre essa decisão do governo federal de entrar na corte com uma apelação com relação ao IOF. Vamos ouvir o ministro Gilmar Mendes falando justamente isso que eu acabei de dizer, que eu apurei, que eles defendem uma espécie de pausa, um diálogo entre os poderes. Vamos ouvir o ministro. Eu acho que o IOF, essa crise do IOF, é mais a revelação de um sintoma do que da doença. Eu acho que nós precisamos tratar da doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise que nós precisamos resolver e debelar a crise.